Não sei se eu vou pregar ou se eu vou chorar, amém? Mas se eu chorar, vocês chorem comigo, amém? Porque é de alegria mesmo. Eu estava chegando aqui e eu estava falando para a Luana, nossa, Luana, parece que faz tanto tempo que eu não entro nesse lugar. Como Deus nos ama, amado, como Deus tem cuidado de nós. Amém, gente? Eu estou muito feliz de ver essa igreja tão cheia, tão bonita, tão alegre. E é muito difícil ficar fora mesmo. A gente até tenta ficar fora, mas é muito difícil. Porque vocês acabam se tornando filhos, né? Filhos gerados em Cristo. Então, eu não tinha como ficar longe do culto de ceia. Porque o culto de ceia, para mim, é uma ordem de Deus. Deus, Ele ordenou. O culto de ceia, ela é uma ordenança de Deus. E eu estava fazendo a conta, tem 10 anos de igreja, né? 10 anos de igreja agora em maio. E eu estava fazendo conta quantos cultos de ceia eu participei sem faltar nenhum. E, se eu não me engano, são 120. Então, hoje eu não podia faltar porque são 10 anos de igreja. E eu disse, eu não vou faltar o culto de ceia. Mesmo que eu não venha pregar tanto, mas eu estou aqui para lembrar a você o que significa um culto de ceia. Amém, gente? E eu queria agradecer as orações de todos. Eu tenho certeza que todos estão orando por mim, orando pela nossa casa, porque quando afeta a vida da gente, afeta a vida de toda a família, né? Então, eu estou com 20 dias hoje de várias cirurgias grandes, mas o Senhor tem nos dado, tem nos sustentado no vale, porque o Senhor é fiel. Amado, Ele não disse que eu e você não passaríamos por aflição. Nós passaríamos por aflição. Nós passaríamos pelo vale. Qual a diferença, pastora? A diferença é que a luta chega na casa do ímpio e na casa do justo. A diferença é se tu vai ficar de pé ou não. Amém, gente? Porque quando a gente é firmado na rocha, o vento vem, a tempestade vem, as coisas vêm, mas você permanece inabalável. Amém, gente? Não significa que as lutas não chegam. A diferença, meu amado, é que a casa daquele que serve a Deus, o exterior pode se corromper, a força física pode até querer ir embora, né? Pode mudar até o semblante, mas o interior permanece inabalável. E eu quero dizer para você que eu estou mais apaixonada por Jesus agora do que antes. Porque os vales e as tempestades só me servem para dizer o quanto eu dependo de Deus e o quanto Ele tem sustentado a mim e a você. Então todas as aflições, elas são escolas para a nossa vida. Quando você está passando por uma aflição, quando você está passando por uma agonia, lembra do que eu estou te dizendo. É realmente Deus te empurrando para algo maior, para uma revelação maior. Amém, gente? E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Isaías 53. Quero falar um pouquinho para você o que Deus colocou no meu coração nesses dias para a igreja. Amém? E para a tua vida. Eu fico maravilhada com Isaías 53, porque Isaías, ele foi um profeta, né? Um mensageiro, um profeta messiânico. E Isaías, ele profetizou e ele revelou Jesus 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir. Ele viu todo o Calvário, ele viu todo o sofrimento de Jesus, antes de Jesus vir. Antes de Jesus estar na terra. E não existe na Bíblia alguém como Isaías, que falou exatamente o que ia acontecer. Exatamente o que está em João lá 19, que está em Mateus, a Gólgota, o Calvário. Então, querido, eu queria falar um pouquinho para você, que o culto de ceia se baseia em Isaías 53. Coloca na tela para mim, por favor. Isaías 53, 1. Para mim não ficar olhando aqui na letra. Isso. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pode continuar, querido. Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que nós o desejasse. O que Isaías está falando?
Jesus, quando ele foi traído, quando ele foi, trocaram ele por Barrabás, e começou Jesus a subir, né, o seu calvário, a enfrentar a sua cruz. Ele não era um homem feio, mas ele ficou desfigurado. Ele ficou uma pessoa que ninguém queria, sabe? Olhava para ele e ele não tinha beleza nenhuma. Isso Isaías revelou 700 anos antes de Jesus vir. Exatamente o Calvário. Pois ele... Pode passar, querido. Era desprezado e rejeitado dos homens. Homens de dores, experimentados nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. E nós não fizemos dele caso algum. Hoje a ceia, querida, é para você lembrar o que nós fizemos com Jesus. A ceia é para você lembrar que no dia de hoje, muitas vezes, nós não demos essa importância para Jesus, da forma que está escrito ali. Nós viemos à igreja, a gente quer a glória de Deus, a gente quer a manifestação do poder de Deus, a gente chega aqui na frente, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não se dispõe a amar a Deus da forma que a palavra diz que nós devemos amar. A palavra em Deuteronômio 5, lá quando tem os mandamentos, ela se resume em 2 mandamentos hoje. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe, querido, nesses dias Deus tem falado ao meu coração que nós estamos longe, mas muito longe, de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não amamos a Deus da forma que está Isaías expressando em Isaías 53. Nós não amamos, porque nós começamos a infiltrar na nossa vida tantas coisas. Nós começamos a colocar na nossa vida tantos afazeres, tantas coisas. Sabe, querido, um dia, Abraão teve um filho com 100 anos. Sara tinha 90. E um dia, quando Deus olhou para Abraão, e Abraão estava se entretendo com aquele filho, Abraão já não amava mais a Deus da forma que deveria amar, porque o filho chegou e Abraão começou a se entreter. E um dia Deus virou para Abraão e disse assim: vai ao monte Moriá e sacrifica o teu filho. Porque Abraão era chamado amigo de Deus. Deus não queria perder o amigo. Deus não queria perder o amigo, não queria perder o coração do amigo. E sabe, querido, muitas vezes Deus acaba tirando da nossa vida coisas e quer que realmente nós deixamos coisas, que nós estamos perdendo essa amizade com o Senhor. Nós vamos no decorrer do caminho nos entretendo e pegando coisas e pegando bagagem, e nós acabamos esquecendo de quem é Deus, e acabamos esquecendo de quanto nós devemos amá-lo e de que forma devemos amá-lo. Porque eu entendo também, querido, que quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que ter atitude de amor. Você sabe muito bem que muitas pessoas dizem que te amam. Muitas pessoas dizem que te amam na tua casa, ou na tua família, ou mesmo na igreja. Mas você sabe exatamente o que está no coração dessa pessoa em relação a você. E não é diferente com Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente diz: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Tu és tudo para mim, meu Deus. Jesus, Tu és tudo para mim. Deus, Tu é tudo para mim. Mas quando Deus te pede alguma coisa, quando Deus manda você renunciar a alguma coisa, quando Deus manda vocês expandir o reino de Deus, ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando você vê um vizinho sendo maltratado, quando você vê alguém necessitado, você não prova com o amor que você diz que ama a Deus, você não vai até essa pessoa. E sabe por que Jesus foi dessa forma? Essa semana Deus falava comigo assim: filha, se a pessoa não me amar, a pessoa não vai renunciar. Se a pessoa não me amar, a pessoa tira a mão do arado. Se a pessoa não me amar de verdade, a hora que vem uma enfermidade, a hora que vem um ventinho, a hora que vem uma briga, a hora que vem um desespero, a pessoa me larga. Sabe por que Jesus foi na cruz dessa maneira? Não só pela humanidade, não, querido. Porque Ele decidiu amar o Pai. Ele veio do céu e Ele viu que o Pai fez tudo com tanto carinho.
O Pai fez tudo com tanto carinho, produziu a terra, os céus, tudo para o ser humano. Ele colocou Adão e Eva, e Jesus estava junto na criação. E Jesus viu o tamanho trabalho do Pai, o cuidado do Pai. Ele disse, eu não vou decepcionar o meu Pai, eu vou ajudar ao Pai. E eu quero dizer, ele só permaneceu na cruz, queridos, não porque ele olhava a minha traição, não porque ele olhava os judeus gritando, os fariseus gritando, crucifica, mas ele ficou na cruz, primeiramente, querido, porque ele ama o Pai. Muitas vezes a gente quer descer da cruz, quer largar a cruz. Eu vou te dizer, querido, quando você ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, vem o tempo ruim, vem a crise, vem a traição, vem o momento difícil, mas você diz, Deus merece o meu sacrifício. Eu te pergunto nessa noite, se você, preste atenção aqui, deixa as pessoas chegando, eu te pergunto nessa noite, com qual intensidade você ama a Deus? Com que intensidade você ama o Pai? Pode prosseguir. 53, 54, por favor aí. Rapidinho, tá? Eu quero ler tudo isso rapidinho, 53. Onde Isaías teve a revelação. Pode passar. Pode passar o data show, por favor, Luana? Libera, por favor. Pode passar o 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele decidiu tomar. Ele não foi empurrado. Está pensando que ali eles conseguiam prender Jesus? Não, se Jesus quisesse, ele não ia ser preso. Jesus deixou ser esbofeteado, machucado. Ele decidiu carregar. O que você tem decidido carregar por amor ao Pai? O que você tem decidido renunciar por amor ao Pai? O que você tem decidido na tua vida cristã? Mudar as circunstâncias por amor ao Pai. Ficar na cruz por amor ao Pai. Jesus decidiu. Não porque natalino Ele olhou para nós pecaminosos. Ele olhou para nós da forma errante. Não, querido. Se Jesus não amasse o Pai de tal maneira, Ele não teria ficado naquela cruz. E se eu e você, querido, não amarmos o Pai, nós não vamos tomar as dores de ninguém. Nós não vamos ajudar ninguém. Nós não vamos fazer a obra de Deus. Nós vamos querer conforto na nossa casa. Nós vamos querer ficar em casa porque é muito bom. Eu estou numa guerra terrível porque eu estou num conforto. Embora com muitas dores da cirurgia, eu estou num conforto há 20 dias na minha casa. E eu estou numa guerra porque é tão bom ficar no conforto de casa. Mas eu tenho um compromisso com meu Pai. Eu só estou aqui nesse dia, queridos, porque eu tenho um compromisso com meu Pai. E porque eu tenho compromisso com meu Pai, eu tenho que conduzir você para o céu. Sabe por que eu tenho que te conduzir para o céu? E ensinar o que é certo? Porque um dia o meu Pai, quando ninguém me olhava, quando ninguém me amava, quando eu era traída, machucada, Ele me chamou no meio de uma multidão. E Ele me trouxe para a sua presença. Querido, não estou aqui porque eu amo você. Eu estou aqui porque eu amo o Pai. E o Pai ama você. Então eu tenho obrigação de te amar. De te aceitar. Que tamanho é o teu amor pelo Pai? Pode ir passando, querido. Rapidinho. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É como se eu botasse Jesus embaixo do meu pé agora, e esmagasse Ele, porque através desse esmagar, através desse machucado dele, dessa ferida dele, você está aí sentado e eu estou aqui sentado.
Ele foi ferido, machucado. Sabe, muitas vezes, nós olhamos e dizemos assim, olha, eu não vou mais para a igreja. Olha, aquela pessoa lá que se dane. Eu não vou ajudar ninguém, não. A gente não lembra que Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Isaías, quando relatou isso aí, Isaías não conhecia Jesus. Isaías teve uma revelação de Jesus. Eu te pergunto, qual a revelação que você está tendo nessa época que nós estamos vivendo? Nós estamos em guerra, o Brasil está em guerra. Querido, para acontecer uma guerra no Brasil, está faltando uma vírgula. Para eles saquearem as nossas cidades, está faltando nada. E sabe o que acontece, querido? Nós não acordamos. Nós ainda estamos disputando lugares nas sinagogas. Nós ainda achamos bem por falar mal de alguém. Nós ainda temos tempo para criticar, para falar mal dos outros, quando que na verdade nós devíamos estar orando 24 horas, para que a guerra não venha, porque está uma bagunça na nossa nação. Quando que o povo vai despertar para Jesus? Pastora, quando vinha perseguição, eu quero te dizer que a perseguição já está na nossa porta. E nós estamos intertidos. Nós esquecemos que Jesus passou por tudo isso, para que eu e você ganhássemos o reino de Deus para Ele. Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E sabe o que acontece, queridos? Ah, não, eu sou mulher, eu não posso. Eu sou homem, eu não posso. Não, tem que ser o cabeça, tem que ser não sei o quê. Para com isso. Ele não escolheu o sexo. Sabe, está um negócio assim tão estranho. Satanás está botando na cabeça das pessoas que não é o tempo, que não é o momento, que tem que ir o marido ou que tem que ir a esposa. Não! A ordem do ide é para todo mundo, querido. Sabe por que eu tenho que ir? Porque alguém já morreu por essas pessoas que ainda estão cegas, mutiladas, envergonhadas, maltratadas, despojada de qualquer cobertura espiritual. Nós precisamos ajudar, meus amados. Culto de ceia para lembrar a morte de Jesus. Ele disse, lembra a morte, a minha morte, até que eu venha. Mas querido, eu não posso lembrar da morte sem saber por que ele morreu. Por que Jesus morreu? Para eu ter dinheiro? Por que Jesus morreu? Simplesmente para eu vir na igreja, num ar-condicionado, ir embora e voltar sábado que vem? Quem ama Deus aqui? Fortemente, quem ama Deus? Então você tem que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus ama almas, Deus ama vidas. Deus é bom? Pode passar, por favor, rapidinho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a equidade de todos nós. Cutuca o teu irmão e diz assim, tu era uma ovelha desgarrada. Diga, tu não tinha caminho. Tu estava tudo errado. Eu fico pensando, ainda ontem conversava com uma pessoa na minha casa à noite. Uma pessoa que está aqui bem perto de mim hoje, e ela é apaixonada por Jesus. Eu chego a chorar quando eu vejo alguém apaixonado por Jesus. E ela disse, meu Deus, basta olhar para mim e ver da onde que Deus me tirou, o que Ele fez com a minha vida. Como que eu não vou sair agora aos 4 cantos, como Maria Madalena, como a mulher samaritana, e anunciar esse Jesus? Porque olha o que Jesus fez comigo. Nós éramos todos desgarrados. Só que o problema é que a gente só quer Jesus para a gente. A gente tem que se apaixonar pelo Pai de tal forma que tem que falar essa história 24 horas para as pessoas, para aqueles que estão sem esperança. Eu estava numa mesa de cirurgia um dia desse, há 19 dias. E eu precisei passar por 4 cirurgias num tempo só. E os médicos todos confiantes, embora eu tenha muito problema com anestesia.
E o anestesista muito confiante do meu lado, explicando que as medicações que eu não poderia tomar, eu não iria tomar, mas que poderia dar reação, porque eu fiquei 7h30 na mesa de cirurgia. Eu peguei a mão dele, enquanto ele estava me espetando, eu peguei a mão dele, e peguei a mão, e ele pegou a minha mão, e eu pedi 1 minuto de silêncio, eu disse, queridos, eu sei que eu vou dormir já, mas por favor, antes de eu dormir, deixe eu orar por vocês. Eles olharam para mim e não entenderam nada. Eu disse não, porque eu sei que vocês têm capacidade, eu sei que vocês estudaram, mas se o Senhor Jesus não estiver aqui comigo, eu não saio dessa mesa. Então eu tenho certeza que se eu orar, quem vai me operar são os anjos de Deus. Aleluia. Porque eu tenho certeza disso. E eles ficaram atônitos, porque eu estava tranquila e orei por eles, mas nada disso é mérito meu, porque eu sei que o Senhor Jesus já pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida, e nós só vamos sair dessa terra quando nós cumprirmos o propósito. O problema é que muita gente está passando por essa terra, mas estão totalmente fora do propósito. Jesus, quando veio para a terra, ele já sabia que ele ia para a cruz. Ele já sabia que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser maltratado, caluniado. O mesmo espaço de terra que ele passou fazendo milagre, curando, ele passou carregando uma cruz, chorando por mim e por você. Querido, cristianismo é essa verdade. Senão a gente apenas é um religioso. Mais nada. Eu tenho convicção de uma coisa, querido, que eu só saio dessa terra quando Deus permitir. Eu só saio dessa terra quando eu cumprir o propósito. Ai de mim se não cumprir, porque você nasceu com um propósito, desde o ventre da sua mãe, você nasceu com um propósito. Talvez você demorou 10 anos para conhecer Jesus da cruz, mas depois que você conheceu, você tem que cumprir um propósito, senão tu me perdoe a minha ousadia. Você é só um religioso que está na igreja, senta e vai embora e não faz mais nada. Eu sou tão apaixonado por Deus, eu sou tão apaixonado pela obra da cruz, que eu disse, Senhor, eu quero ir embora contigo. Eu pedi para o Senhor me levar depois da cirurgia. De tão apaixonada que eu sou por Jesus, de tanta vontade que eu tenho de me encontrar com Ele. Quando você não se apaixona por Deus dessa forma, você faz as coisas relaxadamente, você não cresce espiritualmente, você não desenvolve os frutos para o Senhor. Talvez você está aqui pela primeira vez hoje, você não está entendendo muita coisa. Deixa eu entender, deixa eu te falar. Jesus morreu na cruz por você que chegou aqui hoje, nessa noite. E Ele morreu na cruz para te dizer que vale a pena viver nessa terra, mas tem que viver dentro do propósito. Pode passar, irmão. Pode passar. Deus é bom? Ele foi oprimido e afligido, mas Ele não abriu a boca. Nós abrimos a boca por qualquer coisa. Falou mal de nós já vamos para a internet, nós já vamos pelas mensagens, e nós já vamos combater contra, porque afinal de contas, quem é a pessoa para estar falando mal de mim? Afinal de contas, é tanta abobrinha que se discute por aí. Ele foi sem abrir a boca, e Ele era santo, e Ele é santo. Mas sabe por que eu desisti da obra? Sabe por que eu saí da mão do arado? Ai, tu não sabe, pastora, mas é porque estão falando de mim. Estão me oprimindo. Não, querido. Então tu não ama Deus. Pessoas não podem te tirar do caminho que o Senhor te colocou. Pessoas não podem te tirar do propósito. Situações adversas não podem te tirar da mão do arado. Porque eu amo a Deus de tal maneira, que podem falar o que quiser, eu estou no propósito.
como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que muda perante os seus tosquineadores, assim, diga para o teu irmão, ele não abriu a boca. Talvez a primeira coisa que você faz quando alguém pisa no teu calo é abrir a boca. Talvez a primeira coisa que você faz quando a tua mulher briga contigo é tu abrir a boca, ou vice-versa. Talvez a primeira coisa que você faz quando alguém te contraria, você querer desistir de Jesus, desistir da igreja, desistir da obra, a primeira coisa que você faz. Ele não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, e Deus não proveu outro cordeiro. Porque é para Abraão, quando Abraão foi, Gênesis 17, levar Isaac, subiu o monte Moriá, ficaram 3 dias, o Isaac carregando a lenha, o Isaac disse assim, pai, nós estamos levando a lenha, o sacrifício, cadê o sacrifício, pai? Cadê o holocausto, cadê o bezerro, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. Só que ali Deus não proveu o cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro. Ele sabia que Deus não ia provar. Tanto que ele virou para Jesus, para o pai e disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Sabe por quê? Sabe o que era o cálice? O meu e o teu pecado. Sabe o que era o cálice da ira de Deus? Porque ali, querido Deus, Jesus ficou no centro. A cruz do centro representava a cruz do amor, mas representava a cruz da justiça. Deus aplacou a ira de Deus contra o povo, Ele aplacou no Filho. Quando Ele disse, passa de mim esse cálice, ali estava toda a ira de Deus contra nós, e o Filho teve que tomar. E Deus não tirou. E aí a gente acha que a gente ama Deus, que a gente faz tudo por Deus. A gente faz 4 coisinhas e a gente acha que já faz muita coisa para Deus. Pode passar, irmão. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. A quem dentre a sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da nossa transgressão do povo. Quer dizer, transgressão significa transgredir a lei, significa desobediência. Agora tu vai me dizer que hoje não tem povo desobediente? Tu vai me dizer que Jesus já morreu, já ressuscitou, nós vamos comemorar a ceia e não existe a metade das pessoas que tu conhece ainda são desobedientes, ainda transgride a lei de Deus? Tu imagine que tamanho amor é esse que Deus tem por nós, de compaixão por nós. Sabe, querido, eu não sei, eu vou falar porque Deus manda dizer. Tu entrou nesse lugar achando que tu era a pessoa mais oprimida, que tu era a pessoa mais sofrida. Eu conheço alguém que sofreu muito mais que você. Em tudo foi tentado, em tudo foi enganado, em tudo foi traído e superou por amor ao Pai. Jesus Cristo. Pode passar, irmão. Deram-lhe a sepultura como os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Pode passar, irmão. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade de quem? De quem? O Pai decidiu esmagá-lo. Deus decidiu esmagar Jesus. Para que eu e você pudéssemos ter vida, Ele foi esmagado, maltratado. E eu não sei se você é religioso ou não, mas eu não conheço ninguém, na Bíblia não fala de mais ninguém que foi esmagado. Quando Ele se pôs por oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Enquanto ele ia para a cruz, ele estava decidindo ir para a cruz, ser esmagado, maltratado, ele estava realmente indo lá, conquistar a coroa da vida para mim e para você.
quanto mais perto da cruz, quanto mais machucado, ele estava indo para que ele buscasse essa coroa para mim e para você. Como não amar esse Jesus? Como não se dedicar nesse Jesus? Como não fazer a obra do Senhor? Como não povoar o céu e saquear o inferno por Jesus? Nós estamos tão intertidos, amados, que nós esquecemos disso tudo aí. Passa mais um, por favor. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma. Diga assim: você é o fruto. E ele fica satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e a equidade de todos ele leva sobre si. Ele levou todos os nossos pecados. E eu quero compactuar em João 19, pode passar, por favor. Você sabe, querido, foi tão importante essa passagem aí de Isaías, que quando o livro de Isaías foi o livro que Jesus, quando entrou na sinagoga pela primeira vez para pregar, ele pegou o livro de Isaías e ele pregou o livro de Isaías, porque o livro de Isaías significa salvação. Significa salvação. Então ele pegou. Então, para ter uma ideia como é importante o livro de Isaías, João 19, 1, eu vou falar exatamente assim o que aconteceu. Por favor, rapidinho. João 19, 1. João 19, 1 diz assim. Você já achou? Achou? Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. É assim que está aí? Isso. Vamos até o 7. Eu quero levar Isaías 53 a João 19, que já é o Novo Testamento. Tá? Amém? Nisso, pois, Pilatos tomou Jesus e mandou? Tu já foi açoitado por Jesus? Já apanhasse por Jesus? E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e lhe vestiram de um manto de púrpura. Olha que vergonha para Jesus. Botaram uma coroa de espinho e uma roupa brilhosa. Porque só quem usava coroa eram os reis naquela época. Mas a de Jesus era de espinho. Pode passar. Chegando a ele, dizia: salve, tu não é o rei dos judeus? E dava o quê? Apanhar com culpa, ainda tudo bem. Apanhar porque tu se meteu numa briga, ainda tudo bem. Levar bofetada na cara porque tu merece, ou se envolvemos com alguma coisa, ou com algum crime, ou com algum envolvimento de roubo de alguma coisa, tudo bem. Quando a gente vê os caras apanhando aí na televisão, às vezes até uns bandidos, a gente fica com dó. Mas tudo bem, ele tem por merecer o que ele está fazendo de errado. Agora, o que Jesus merecia? Ser esbofeteado. Pensa um pouquinho agora os socos que Jesus levou. Pensa um pouquinho agora. E nós não temos o capricho de colocar Deus em primeiro lugar. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar, como está dizendo o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Pensa agora com carinho, se você tem colocado Deus em primeiro lugar. Pastora pisou no meu calo, é sopa. Pastora falou de mim, acabou a minha vida. Pastora, eu não faço a obra, sabe por quê? Porque eu não quero ser caluniado. Pastor, eu não levo esse negócio de Jesus aí a sério, essas igrejas de crente aí, porque é muito compromisso. Pastor, eu comprei agora uma casa boa, tem que passear. Um carro bom tem que passear, pastora. Mas Jesus foi bofetadas, paulada, cortado. As lanças do corpo dele arrancavam pedaço de corpo junto, quando batiam nele. Crucificado com uma coroa de espinho, simplesmente porque Deus amou a humanidade de tal maneira
que Ele deu o seu único Filho, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Como eu vou desistir de servir a Deus? Como eu vou esperar? Pode passar, irmão. Então Pilatos saiu outra vez e disse: eis aqui, eu vos trago para fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Pode passar. Quando viram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai, porque nenhum crime eu acho nele. Pilatos diz assim: ó, eu lavo as minhas mãos. Sabe, muitas vezes, querida, a gente é igual Pilatos. A gente não quer fazer a obra, não quer trabalhar. Ah, eu lavo as minhas mãos. Sabe por que eu vou lavar minhas mãos? Porque meu marido não deixa eu fazer a obra, então eu não vou fazer. Não, porque meu filho incomoda demais, então eu não vou fazer. Olha, não é culpa minha, eu até quero, mas olha a minha situação. A gente lava as mãos. A gente não tira tempo para orar, para ler a Bíblia, para nada. Querido, como é que tu vai amar a Deus se tu não lê a sua palavra e a gente só conhece a Deus pela palavra? Como? Como, Alain? A gente vai dizer que ama a Deus se a gente não tem um relacionamento com Ele na palavra. Porque o sentimento só nasce através de um relacionamento. E sem relacionamento na palavra, nós não podemos amar a Deus, porque nós não conhecemos. Sabe por que eu amo a Deus, irmão Marli? Porque eu amo a palavra. Pode passar, irmão. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Deus é bom? E eu quero chegar agora em Marcos 12, 29. E eu quero te perguntar: com qual intensidade você ama a Deus? Você sabe, querida, nós estamos fazendo 10 anos de igreja. Dia 21 de maio é a nossa festa. E graças a Deus eu tive tempo essa semana, e conversando com a minha família, com meus filhos, e sentando à mesa. E eu lembrei de algo. Que faz 10 anos que o meu marido é convertido. Quando eu comecei a obra, meu marido não era convertido direito. Mas Deus me deu uma direção. E a gente veio para o Morro da Fumaça, para uma olaria. Já fazem 22 anos que eu faço a obra de Deus. E eu não esperei o meu marido se converter. Eu não esperei que Deus falasse lá ou cá. Deus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Deus está falando para você: desperta, eu já morri, eu tenho vida para a tua família, eu tenho vida para a tua casa, eu tenho vida para teus parentes. Quem ama a Deus não consegue ver ninguém sofrendo. Quem ama a Deus sai de madrugada, vai orar por alguém, vai buscar, vai jejuar, vai ler a palavra. Quem ama a Deus. Deus é bom? Respondeu Jesus: primeiro, ouve Israel, o Senhor, Deus é o teu único Senhor. Pode passar. Mas o primeiro mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu quero dizer para mim, para você, que Deus tem me falado que o meu pecado está aí. Deus falou para mim, pastora Nazaré, que isso aí é um mandamento. E eu não faço isso. Eu não gasto as minhas forças com o Senhor. E Ele não está muitas vezes no meu coração como primícia. Aonde está a prioridade desse mandamento na tua vida? Qual é a escala de sentimento que você tem? Como é que está o teu coração? Eu quero te dizer, que lugar que Deus ocupa no teu coração, ao ponto de você colocá-lo em primeiro lugar?
O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração. Aonde que está esse coração? Ninguém tem mais tempo, amado. A tecnologia não deixa. Nós estamos intoxicados com esse mundo, com a novidade desse mundo. Nós estamos cheios de informação. Sabe o que Deus falou para mim? Essa semana eu escrevi uma matéria. Está até aqui e também está lá no Senge News de Criciúma, a intoxicação da noiva. As pessoas vêm para a igreja com tanta informação. É o pastor A, é o pastor B, é o pastor C, é o pregador outro, é o profeta, é o músico. Aí quando chega aqui dá uma bagunça, está intoxicado. E aí a palavra é pregada e ninguém sabe mais nada. Porque é muita informação. Quando a gente conhece Jesus no primeiro amor, a gente só quer a palavra. Depois a gente vai se intoxicando. E chega aqui todo intoxicado. E Jesus quer falar, mas o corpo está intoxicado. É muita informação. Porque a gente coloca muitos amores. Um dia Deus falou para Oséias: vai lá, pega uma prostituta, casa com ela e tenha filhos com ela, porque assim está o meu povo. Ele está se prostituindo com outros deuses. A gente se prostitui porque a gente tem muita informação. A gente idolatra homens, idolatra pregador, idolatra cantor, idolatra igreja. Mas eu decido nessa noite, meus amados, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, e dizer para o Senhor: Senhor, eu só quero te amar, eu só quero te ouvir. Eu não quero canalizar outras informações que pode confundir a minha mente. Eu conheço pessoas que estavam andando tão certinho, estavam evangelizando, estavam trabalhando, estavam buscando, aí começaram a buscar informação A, informação B, aí começaram a dizer que estava errado o que estavam fazendo, e começam a parar de dar fruto. O Senhor disse: eu te nomeei. Ele não disse que nomeou simplesmente o Cleito. Eu nomeei o homem. Ou eu nomeei a mulher. Não, querido, ele disse: eu te nomeei, que vades e dê fruto, e que esse fruto permaneça. Quando a gente ama a Deus, a gente dá fruto. Quando a gente ama a Deus, a gente tem atitude para com esse Deus. E a gente ama o que Deus ama. E aborrece e tem raiva do que Deus aborrece. O problema é que a gente escuta uma mentira e a gente compactua. A gente escuta uma coisa errada e a gente compactua. Pergunta para o teu irmão: com que força tu ama a Deus? Toda a tua alma. Coração está entulhado de coisa. A alma está cheia de coisa. O entendimento está muito tecnológico. E força nós não temos mais. Porque muitos de nós gastam a nossa força toda em trabalho. Aí quando vem para a igreja, ou quando vai orar, ou quando vai ler a palavra, está tão cansado que só mendiga, dá coisas mendigadas para Deus. O problema não é isso, querido. Eu falo com ousadia. Quando a gente começa a adquirir algumas coisinhas na vida, quando a gente começa a buscar um entendimento, a gente se desvia do propósito que Deus tem para a gente. Você sabe, queridos, João 10:37 diz assim: olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Querido, se o teu amor pelo filho está maior do que o amor por Deus, está em pecado. Se teu amor pela tua esposa está maior do que o amor por Deus, estamos em pecado. Se a tua família ela é prioridade antes de Deus, nós estamos em pecado. Porque quem ama a Deus acaba tendo harmonia com a família. Mas às vezes a família acaba sendo um empecilho de amar a Deus, porque a gente não tem tempo. A gente fica querendo agradar todo mundo.
Pode botar? Botou, João? Não, é João 10:37. Eu quero realmente que você leia. Porque há uma conversação aí. Há um disse-me-disse por aí. Não! Olha! Família é projeto número 1 de Deus. Eu acredito piamente. Eu acredito piamente. E eu sou o exemplo que eu trouxe toda a minha família para Jesus. Toda minha casa para Jesus. Só que eu digo uma coisa. Primeiro eu precisei amar a Deus, para depois amar a minha família. Botar Deus em primeiro lugar. Orar pela família. Deus vai se trazer a família. Agora tem muita gente. Peguei errado, né? Então, vê se é Mateus para mim. Eu tenho Marcos 19:29 também. Marcos 19:29. É que eu estou com a Bíblia nova aqui, aí é terrível Bíblia nova, né, gente? Bíblia velha está tudo anotado. Marcos 19:29. Deus é bom? Você está aí? Você está aí, igreja? Marcos 19:29 fala assim. Mateus, desculpa. Mateus 19:29. Quem achou? Pode ir procurando que eu estou achando outra coisa. Acharam já? E tudo que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá o quê? O quê? 100 vezes. E herdará? Aquele que deixou o quê? Será que aquilo ali é uma mentira? Será que agora eu tenho que deixar de amar os meus pais, a minha mãe, por amor a Deus? O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo, amados? Que se eu ficar apegado nessas coisas, eu não vou amar a Deus. Eu não vou ter tempo para Deus. Eu não vou ter. Eu não vou ter tempo para buscar a Deus. Eu estava conversando lá em casa, sábado que vem, eu tenho 2 casamentos. Grandes. Casamentos. Mas sábado que vem tem algo grande aqui na igreja, que eu amo também esse trabalho missionário que vai ter aqui. E pasmem vocês, eu não vou a nenhum casamento, eu vou vir aqui, porque eu tenho certeza que os missionários vão falar muito ao meu coração e eu vou estar aqui. É isso que Deus está dizendo. Priorizar as coisas de Deus. A gente fica se entretendo nessa vida e a gente fica deixando de ganhar as vidas, de levar a palavra. Sabe, queridos, Deus tem promessa na minha vida e na tua vida. Vamos para a ceia do Senhor. Coríntios 11:23. 1 Coríntios 11:23. Você veio ceiar com o Senhor nessa noite? Amém? Quem é apaixonado por Deus aqui? Tem certeza? Tem certeza? E o que você faz quando Deus te manda fazer as coisas? Você obedece? Porque eu digo lá em casa para os meus filhos, você tem que me obedecer, você tem que me amar com atitude. A gente sabe quando o filho diz que ama com atitude e sem atitude. Não adianta o teu filho dizer eu te amo, tu pede para ela fazer uma coisa, ela não faz. Que amor é esse? Amor só de boca? A gente vem para a igreja muitas vezes e diz, eu te amo Deus, mas não faz nada por ninguém, vive mentindo, vive enganando, que amor é esse? Deus é santo, amém, gente? Deus é santo, amém? Então Deus odeia o pecado. Odeia o pecado. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou
Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão para repartir. Eu que te pergunto agora, você sofreu traição, levante, calúnia, o que você faz com isso? Você ainda continua servindo pão para alguém? Ou você fecha a tua despensa e diz assim, olha, eu não dou mais pão para ninguém. Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. Ele podia muito bem dizer, olha, vocês são uns canalhas, uns covardes. Eu andei com vocês até agora. Eu dei comida, eu ensinei, estou 3 anos trabalhando com vocês. E olha, vocês ainda estão me traindo. Mas na noite que ele foi traído, Natalino, ele pegou o pão. O que você faz quando você é traído? O que você faz quando vem uma enfermidade? O que você faz, querido, quando alguém está caluniando você? Quando vem um demônio de bancarrota te afrontar? O que você faz quando as tuas finanças não estão bem? O que você faz? Você ainda parte o pão? Ainda serve alguém? Ou você esconde o pão e diz assim, olha, eu trabalhei até agora, eu fiz tudo até agora, não sou reconhecido, eu vou fechar a minha despensa. Diga assim, na noite que Jesus foi traído. Diga bem alto. Na noite que Jesus foi traído. Diga, ele partiu o pão. Agora diga para a pessoa do lado, quando você é traído, o que você faz? E ele não só partiu o pão, Rosane. Ele deu graças a Deus. Ele deu graças a Deus porque ele veio para a terra com propósito. Ele ia morrer naquela cruz de qualquer maneira. Não foi Pilatos que crucificou ele. Não foi os sacerdotes que crucificaram. Ele se deu. Ele decidiu. Porque ele amava o Pai. E ele queria cumprir o que o Pai pediu para ele fazer. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Pode passar o 24. E havendo dado graças, partiu. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças a Deus e partiu. Você tem repartido o pão, tia Juscelia? Você tem dado esse Jesus para alguém? Porque Jesus é o pão da vida. Pastora, tu não tem noção. Bate lá em casa alguém, eu dou 1 quilo de arroz, pastora. Eu dou 1 litro de leite, pastora. Não é esse pão, querido. Jesus, quando encontrou a samaritana no poço, e começou a revelar a vida dela, ela era uma mulher abandonada. E Jesus disse, vai lá buscar o teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. João 4. E ele disse, bem, tu estás falando porque tu já tivesse 5 e nenhum é teu. E Jesus começou a revelar a vida da samaritana. E a samaritana reconheceu Jesus. Ela largou o cântaro da água que ela foi buscar. E ela foi anunciar Jesus. E ela foi repartir o pão. Ela recebeu o pão e ela foi dar o pão. Querido, faz uma avaliação na tua vida antes de você ceiar. Por favor. Para quem você tem repartido o pão? Por favor, esquece o pão dessa terra. Sabe, queridos, eu louvo a Deus pelas oportunidades que eu tenho de nesses 20 dias estar com pessoa ímpia. Eu estou com uma moça que vem na minha casa 3 vezes por semana fazer os curativos das cirurgias e ontem eu evangelizei ela, botei a mão em cima da mão dela e eu olhei para ela e ela disse, agora eu estou entendendo por que vocês estão tão apaixonados por Jesus. Ministra da Igreja Católica, mas eu estou ganhando ela para Jesus. Porque eu não posso ficar com o pão guardado, Guilherme. Eu não posso. Eu tenho que repartir esse pão. Não é que eu estou com dor física que eu não vou dar o pão. Não é porque alguém está me caluniando que eu não vou dar o pão. Não é porque eu fui traída, Diogo Nazário, que eu não vou dar o pão. Sabe o que Satanás quer fazer comigo, Marli, ou contigo, Marli, ou com as pessoas que estão aqui, que são profetas,
querem que você fique parado no dia de ontem, na calúnia, da defamação, e não dê mais o pão. Uma coisa faço, disse o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para o prêmio e a soberania de Deus que está me esperando. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças e partiu. Eu te pergunto, para quem você tem dado o pão? Que você come nesse altar toda semana? Que eu tenho certeza que eu fiquei fora e a igreja estava cheia do pão, do poder de Deus. Para quem? Quem você tem alimentado? A quem você dá uma palavra de conforto para alguém? Para quem? E havendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é por vós. Fazer isso em memória de mim. Pode passar, queridos. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é o novo pacto do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deixa aí um pouquinho, e eu quero dizer para você que o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus é um pacto que nos acaba com a enfermidade, acaba com o pecado, acaba, querido, com toda a iniquidade, todo o peso. É o sangue de Jesus, é o novo pacto. Se você conhece Jesus, você tem que estar nesse novo pacto, meu amado. Mas se você não conhece Jesus, talvez você está aqui hoje pela primeira vez. Se você não conhecer esse Jesus de pacto, esse Jesus de sangue, esse Jesus que o sangue dele combate qualquer macumba, qualquer enfermidade, esse Jesus que acaba com os demônios de bancarrota, de falência, de depressão, de opressão. Eu quero te dizer, e eu preciso te dizer, que se você não conhece esse Jesus, você precisa conhecer. Porque além de dar uma vida em abundância nessa terra, Ele tem uma morada no céu para nos esperando. E eu também posso te dizer nessa noite, e eu não tenho medo do que eu digo e do que eu falo. A pessoa que não anda segundo a palavra de Deus é uma pessoa cega, não conhece o pacto, não conhece a nova aliança, não conhece a morte de Jesus no Calvário. A pessoa que não conhece Jesus, a pessoa pode se tornar até uma pessoa depressiva, uma pessoa triste. A palavra do Senhor diz que ainda que eu passe pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu posso te dizer que eu tenho experimentado o Deus dos vales. Eu tenho experimentado o Deus de vale. E é tão bom crescer no vale. Mas eu preciso conhecer esse Deus de pacto. Esse Jesus. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: eu conheço esse Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você está aí, querido? Você está aí? Sabe, queridos, em Gálatas 6,17, apóstolo Paulo diz assim, ó. E eu vou dizer isso como o apóstolo Paulo falou. Se você acha que eu sou soberba, guarda no teu coração, porque eu não tenho soberba nenhuma. Mas não tenho mesmo. Mas eu vou falar igual o apóstolo Paulo. Não me perturbem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Não é qualquer coisa que vai me tirar do foco. Não é qualquer falação que vai me tirar do foco. Não é, sabe por quê? Eu sei o Jesus que eu carrego. Eu sei o pacto que eu fiz. Eu sei a aliança que eu tenho com Ele. Eu sei o sangue derramado na cruz dele por mim. E eu sei o que Ele vai fazer ainda através da minha vida. E eu também sei o que Deus vai fazer através da tua vida. E para encerrar, que nós já vamos ceiar. Eu estava naqueles dias na minha cama, no meu quarto. E eu falando para Deus, Deus, tantas pessoas boas lá na igreja já para tocar a obra para frente. E eu comecei a entrar numa crise com o meu físico, o meu corpo. E dizendo, Deus, eu vou parar. Eu vou parar, eu vou me aposentar, Senhor.
Tantas pessoas maravilhosas, líderes aqui maravilhosos, fazendo a obra de Deus com tanta garra. Pastor Djavan, pastora Vive, uma bênção. Senhor, eu vou parar, porque chegou o momento certo de eu parar, Senhor. Eu ainda me justificando, dizendo assim, Senhor, sabe de uma coisa? Se eu estivesse entregando uma igreja falida, uma igreja problemática, não, Senhor, mas eu vou entregar, olha eu dando justificativa para Deus. Deus, eu vou entregar uma igreja que está crescendo, que tem um monte de coisa para fazer. Senhor, eu vou entregar, eu vou aproveitar e vou anunciar a minha saída. Olha eu conversando com Deus. Eu falo com Deus assim, tá? Converso com Deus assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque Ele veio de madrugada e Ele me falou de tal forma na minha vida. Eu estou com um caderno assim escrito. E eu vou esboçar, se Deus quiser, o meu livro esse ano. Aí, Ele falou assim, Ele começou a mostrar onde que a igreja vai a partir desse ano. O que Ele vai fazer com esse ministério a partir desse ano. Ele falou, filha, 10 anos de igreja, está maduro. Uma criança de 10 anos sabe ler, sabe escrever, já está na 4ª, 5ª série, já sabe o que quer, então tu não tem noção. Então eu quero dizer para você que é membro dessa igreja, segura na cadeira, porque Deus vai levar essa igreja a muitos lugares. Deus disse, olha, não te aposenta ainda, tu ainda tem muita obra para fazer, mas diz para aquele povo lá, que vocês não têm noção do que Deus vai fazer conosco. Nós somos pobres, mas limpinhos sim. O que Deus tem para nós, rapaz, você não tem noção. Aí Ele me mostrou os vendavais, os ventos fortes, a enfermidade, as calúnias, as mentiras que se falam contra nós. Ele falou, filha, isso é degrau, porque tu não tem noção o que eu vou fazer com vocês nesse ministério. Aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem uma coreografia agora, né? Pode passar a coreografia? Depois nós vamos ceiar. E o pastor D já tem uma novidade para vocês. Amém, gente? Nós vamos fazer 10 anos de igreja, dia 21 de maio, amém? Nossa, que amém é esse? Eu estou toda costurada, toda amarrada, estou berrando. Nós vamos fazer 10 anos de igreja, amém? Ah, tá bom, pensei que vocês estavam tudo dormindo. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma coreografia agora. E depois a gente vai ceiar. E eu queria que enquanto elas estão se preparando, pensa um pouquinho. De que forma você tem amado a Deus? Pensa um pouquinho agora, olha para cá ou abaixa a tua cabeça. Esquece as meninas. Qual é o tempo que tu se dedica a Deus? Qual é o tempo? Querido, eu tenho sofrido por pessoas que têm tempo para tudo. E às vezes eu vou orar por essas pessoas e meu coração começa a gritar. E não é eu que grito, não, é Deus. Pessoas que têm tempo para ir a qualquer festa, salão de cabeleireiro, mas tem tempo para participar de aniversário de todo mundo, de casamento de todo mundo, mas não tem tempo para buscar o Senhor. E ainda chega na igreja e diz, Deus, eu te amo, tá? Deus sabe que tu não ama. Amém. Pode colocar na tela novamente. 1 Coríntios 11, 23. Ah, Espírito Santo, obrigada, Jesus. Queridos, eu ia te convidar você a ficar de pé e não olhar para mim, não. Conversar com o Senhor. Será que eu e você, queridos, nós temos cumprido um primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, com todo o nosso entendimento? Pergunta para você mesmo, Senhor, será que eu tenho te amado assim? Baixa a sua cabeça e fala com o Senhor. Será que eu tenho te colocado em primeiro lugar? Aleluia. 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 Espírito Santo está nesse lugar. Eu vou fazer uma oração, mas não vai atrás da minha oração. Fala com o Senhor, você.
Senhor, eu quero te pedir perdão nessa noite. Pai querido, amado, eu, Nazaré, eu quero te pedir perdão nessa noite, Senhor, porque eu não tenho cumprido o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. Senhor, talvez eu tenha amado o próximo, mas eu não tenha te amado. Talvez eu tenha amado o meu filho acima de ti, a minha família acima de ti. Talvez eu tenha amado as conquistas, o ministério acima de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu me deparo nesses dias entendendo que eu tenho cumprido muitas coisas, eu tenho feito muitas coisas, eu tenho trabalhado no reino de Deus, eu tenho me esforçado para ganhar vidas para ti, mas a tua palavra diz, Senhor, que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e eu tenho o dom de profetizar, ainda que eu dê toda a minha riqueza aos pobres, e se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um sino que tine. Talvez, Senhor, eu tenha feito tantas coisas, mas eu não tenho te amado como convém. Eu não tenho tirado tempo para ti, Senhor. Eu não tenho entrado no meu quarto, Senhor, e falado sós contigo. Eu tenho te deixado falar sozinho. Eu digo que vou conversar contigo, mas só eu falo. Em vez de ser um diálogo, é um monólogo. Senhor, me perdoa. Você consegue orar, querido? Eu tenho tempo para tantas coisas. Eu tenho tempo para ir para lá, para ir para cá. E eu engano a mim mesmo, porque eu vivo dizendo que não tenho tempo. Mas eu acho tempo para tanta coisa, Senhor. E eu deixo de te buscar. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho cumprido o primeiro mandamento, que é amar ao Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Quem ama, perdoa. Quem ama, lê a sua palavra. Quem ama, vai ajudar o próximo. Quem ama, cumpra o ID. Quem ama, vai evangelizar. Quem ama, vai orar por alguém. Não espera por ninguém. Quem ama, prega a tua palavra. Quem ama, vai. Quem ama, dizima. Quem ama, abençoa a obra de Deus. Um novo cântico. Diga para o Senhor: ao que se assenta, eu quero te amar acima de todas as coisas. Sobre o trono. Diga para Ele: me ensina a te amar como tu mereces ser amado, Senhor. Me ensina. Santo, Levanta tuas mãos e diga: Senhor, me ensina a te amar. Deus Todo-Poderoso, Aleluia. que era e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. 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 Você sabe, queridos, nós temos que amar o Senhor pelo que Ele é, não porque Ele nos dá, Está vestido pelo que Ele foi. do arco-íris, sons de trovão, luzes. Obrigada, Espírito Santo. Paizinho querido amado, nós entregamos ao ceia nessa noite. Assim como o Senhor nos manda em memória, nós vamos agora, Senhor, cear contigo. Porque a ceia é uma ordenança e eu preciso cumprir a tua ordem, Senhor. Porque a tua palavra diz que fazei em memória de mim até que eu venha. É para lembrar da tua morte. Senhor, então nós estamos lembrando da tua morte essa noite. E nós aceitamos o teu sacrifício na cruz do Calvário. Não para ter a tua glória, mas para expandir o reino de Deus
através da tua glória, para levar o teu nome aos quatro cantos, para salvar os perdidos. Por isso nós lembramos da tua morte essa noite, Pai. Obrigada, Pai, que nem mesmo o teu filho poupou, antes tu entregou para todos nós. Tu amou o mundo de tal maneira que tu deu o teu único filho por nós. Obrigada, Espírito Santo. Nós abençoamos os elementos. Você vai sair do seu lugar e pegar os elementos e voltar para o seu lugar. Renovar a tua aliança com o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Pode sair, querido, pode vir. Aleluia, Jesus. Meu cordeiro, Obrigada, Senhor. que foi morto. Obrigada, Senhor. Santo, santo Ele é. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido Aleluia. glória. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Eu sei que aquelas bofetadas eram para mim, Senhor. Eu sei que eu merecia estar naquela cruz. Aquela cruz era para mim, Senhor. Mas tu morreu a minha morte. Tu foi esmagado por mim, Senhor. Porque tu ama o teu Pai de tal maneira que tu decidiu obedecê-lo. Obrigada, Espírito Santo. Nós estávamos como ovelha desgarrada. Nós estávamos como ovelha desgarrada. E Ele nos trouxe para perto. Querido, ceia com o Senhor. Pede perdão, ceia com o Senhor. Renova a tua aliança com o Senhor. Não fica sem ceiar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e Aleluia. há de vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Com a criação obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. louvores ao Rei dos Reis. Aleluia. És tudo para mim e eu te adorarei. Adora, 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 adora. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Você que já pegou o cálice, levanta para o alto. Oferta a tua vida para Ele. Diz: Senhor, eu vou provar o meu amor te servindo. Diga: eu vou provar meu amor por ti, fazendo a tua obra, Senhor. Renova esse propósito com Ele. Diga: Senhor, eu vou provar que eu te amo. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou trabalhar na tua obra, Senhor. Eu vou ganhar os perdidos para ti. Extasiado
Diga para Ele, eu vou pregar a tua palavra. Venha, venha ceiar com o Senhor. Você que ainda não pegou tua ceia, fique aqui na frente, viu, Fuscão? Jailson, fica aqui para que pessoas venham receber. Você que ainda não pegou, venha pegar sua ceia. Renova o teu pacto com o Senhor, renova. Renova. Pede perdão. Diga, enquanto eu viver, eu vou te servir. Pega a ceia. Diga, Senhor, eu te amo tanto, tanto, que eu não vou parar de te servir, Senhor, porque eu te amo. Eu vou te obedecer. Eu vou te ouvir, Senhor. Porque o filho que ama o Pai, escuta o Pai. Deus Todo-Poderoso, e obedece. Minha taça. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Levanta o pão lá para cima. És tudo para mim e eu te Só as vozes. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. Na noite que ele foi traído, levanta o pão. Levanta só o pão. Você que não pegou sua ceia, venha pegar. É um momento especial. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças e partiu. E disse: esse é o meu corpo, que vai para a cruz ser moído por você. Agradeça e coma desse pão em memória do Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele está dizendo com esse ato que Ele te ama. Que Ele te ama tanto, tanto, tanto. Que Ele faria tudo de novo. Semelhantemente, na mesma noite, Ele pegou o vinho e deu aos seus discípulos e disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Isso é o meu cálice, é meu sangue, da nova aliança, do pacto novo que eu vou fazer por você. E o meu sangue vai te cobrir de todo pecado, vai te libertar, vai te trazer para perto de mim, filho, filha. Esse sangue é o caminho que te leva ao céu. Esse sangue é que te lava de toda impureza, de todo pecado. Esse sangue te dá o título de filho e automaticamente tem uma herança no céu. Esse sangue entra no cartório de Deus e te coloca um título de filho, de filha. Por isso que eu fiz isso, filho, para te trazer para perto de mim. Toma desse cálice, agradecendo o Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, que era
aplaudir o Senhor?